Olá, meus caros, como vão vocês? Sejam bem-vindos, os do dia, os da tarde e os da noite. Mais uma vez, estamos aqui para mais um programa do seu canal Ponderando com Caju, tratando de economia, gestão e finanças pessoais. Vamos dar término, finalização àquela sequência de vídeos que nós tínhamos feito, onde o objetivo nosso é um só. Nós queremos chegar ao preço de produção, mostrando como ele pode ser calculado, e desse preço de produção, que é o PP, chegarmos também ao preço de mercado. Porque o preço que usualmente nós pagamos, 100% dele é o preço de mercado. É o preço que a gente vê no supermercado, nas lojas, em todos os lugares e pontos de comércio. O preço de produção não, ele está escondido, mas ele serve como referência de todos os demais. Bem, continuando, nós deixamos no vídeo 32, que foi o anterior, já o nosso método esquematizado para nós chegarmos ao cálculo deste preço aqui de produção. Esse método esquematizado é exatamente a nossa equação, a nossa pequena equação, muito simples. Essa equação que tem a depreciação. A depreciação é o quê? É o desgaste dos equipamentos que são utilizados, porém, essa perda de valor, por isso o nome depreciar, é transferida ao preço das mercadorias, porque as mercadorias vão recuperar o preço perdido da utilização das máquinas, dos equipamentos, das ferramentas, das instalações, o chamado capital fixo, e assim por diante. Então temos aqui a depreciação. Depois, nós discorremos a respeito dos fornecedores. E os fornecedores, na nossa pequena fábrica que nós criamos ali, que é uma fábrica, uma cerâmica, para produzir canecas. Né? Essa canecona aqui bonita que eu tomo, tenho o costume de tomar chá nela e de vez em quando uma cerveja também. Eu gosto muito dessa caneca. Então essa aqui é a nossa empresa hipotética cerâmica de produzir canecas. Está aqui. Bem, e para produzir esta cerâmica aqui, nós precisamos da água, nós precisamos da argila, nós precisamos da eletricidade, nós precisamos da capacidade de trabalho, ou melhor dizendo, da eletricidade, e nós precisamos de um elemento importantíssimo que eu havia esquecido de falar para vocês no nosso vídeo 32, que é o gás natural. Porque o gás natural é o combustível que vai ser utilizado para aquecer os fornos, aonde as nossas canecas em moldes de barro, né, já modeladas, elas vão ser queimadas, elas vão ser cozidas, aquecidas, para perder a água e ficarem um produto sólido. Então havia esquecido de dizer para vocês desse importantíssimo elemento que precisa ser comprado de outras empresas, ou de outra empresa, que é o gás natural. Então daí nós temos o gasto com os fornecedores, daí temos a mão de obra, que é a força de trabalho dada pelos salários, todos esses três elementos perfazendo o custo de produção, e por último aquele, que é este Lzinho, que vai dar graça, né, a esse empreendimento que é o lucro. Senão, não vale a pena ter empresa. Ter empresa para que não dá lucro, é melhor que ela seja fechada. Muito bem. Então aqui nós temos os 4 elementos principais e nós lidamos, diga-se de passagem, com o custo direto. Por isso esses 3 elementos aqui. Bom, então nós já começamos a destrinchar algumas coisas. Porque eu havia dito para vocês que a nossa fábrica cerâmica, ela tem maquinário, ela tem as instalações, todo aquele imobilizado, todos aqueles itens que fazem parte do capital fixo. Quanto que isso vale? Isso vale 1 milhão.
por suposto. E esse 1 milhão, nós vamos produzir 1 milhão de canecas. Aqui, ó, 1 milhão de unidades. Se nós tirarmos 1 milhão em valor e dividirmos por 1 milhão em unidades, nós vamos ter que o primeiro componente de depreciação vale 1 dinheiro por unidade. Este aqui é o nosso primeiro elemento, que vai compor aqui. Muito bem. Porque nós já decidimos o seguinte, que nós vamos ser 1 milhão de unidades. E em quanto tempo isso vai ser produzido? Em 10 anos. Como um ano tem 365 dias, e são 10 anos, 365 vezes 10, 3.650. 1 milhão de unidades divididos por 3.650 dias, nós vamos ter que produzir 274 canecas por dia. E nós também, na nossa empresa hipotética, nós vamos trabalhar todos esses 10 anos sem férias, sem sábado, sem domingo. Então, vejam, é empresa moderna, né? E sem descanso. Trabalhando, vamos dizer, todos os dias, 8 horas por dia, né? Essa é a nova, essa parece que é a nova configuração das empresas. Muito bem. Vamos prosseguir. Então, nós vamos ter que 1 milhão de unidades divididos por 3.650 dias dá 274 canecas por dia. Essa é a minha produção diária. E cada caneca começa com um preço, primeiro componente, de 1 dinheiro por unidade. Ótimo. Não para aí. Agora nós vamos para o segundo componente, que é o F de fornecedores. Então, fiz também uma suposição que nós vamos gastar 20 mil dinheiros por mês para nós comprarmos a referida água, que eu falei, a eletricidade, o gás natural, que nós vamos precisar para, com de posse de todos esses elementos, nós fazemos as canecas, que é o que eu compro dos fornecedores. Muito bem, isso é 20 mil, que eu vou ter que ocupar em 30 dias. Então, 20 mil, que é um valor dividido pelo número de dias, que são 30, eu vou ter aqui uma despesa diária de 667,67 dinheiros por dia. E esses 667,67 dinheiros por dia, eu vou distribuir por 274 unidades. Essas 274 unidades, que são as canecas, que eu produzo por dia, vai me dar um custo para os fornecedores de 3 dinheiros e 64 centavos. Então aqui, meus queridos, eu tenho o nosso segundo componente da nossa pequena equação do preço, que são os fornecedores. Pronto, já está ele aí. Agora, pausa, filho. Não. Então, fizemos uma rápida pausa, apagamos a nossa luzinha e colocamos novos dados. Muito bem, agora nós calculamos já a depreciação e os fornecedores. Agora nós vamos para os salários, que é a força de trabalho que vai acionar toda a fábrica. São eles que vão produzir as 274 canecas por dia. É daí que sai. São eles que produzem as 274 canecas. Claro, esses trabalhadores dividindo tarefas que são especializadas, obviamente, cooperando uns com os outros, observando, olhando.
E daí, para nós entrarmos nesses números, eu ajustei os números para darem valores exatos, para a gente fazer nós fazermos as contas mais rapidamente e com maior ligeireza e precisão. Então vejam, na nossa fabricazinha de cerâmica, nós temos 15 trabalhadores na produção, né? E nós temos aqui, o salário de cada um é R$2.000. 2.000 por mês. Portanto, 15 vezes 2.000, nós temos 30.000 mensais. Isso é o que se gasta apenas com a mão de obra. Agora, esses 30.000 vão ser feitos ao longo de 30 dias. Então, 30.000 em valor divididos por 30 dias, que é um tempo, período de tempo, nós vamos ter 1.000 dinheiros por dia. Esses 1.000 dinheiros por dia, eles têm que produzir, que é o que vai ser pago, digamos, que é o que valem os trabalhadores todos os dias, é o preço dessa força de trabalho diária, divididos por 274 unidades, 274 canecas que têm que ser produzidas. Portanto, o custo vai ser de R$2,43 de dinheiro por unidade. Então aqui, meus queridos, nós já temos o terceiro componente da nossa singela equação, que é o salário. É R$2,43 em valor por unidade. Agora o que nós temos? Nós temos o componente número 3. Está aqui ele. Então, ele já está fechando a nossa equação, que é um método, né? Esse método eu posso aplicar em qualquer indústria, qualquer fábrica. É um dos métodos. E eu também, evidentemente, tratando, como eu disse, com o custo direto de produção. Porque aqui está ele, ó, que é a depreciação, os fornecedores e os salários. Sendo que os salários valem R$2,43. Agora, esses três elementos é o custo de produção. Somando cada um deles, que é depreciação é 1. Os fornecedores é R$3,64 dinheiros. E os trabalhadores, a força de trabalho, é R$2,43. Somando estes três componentes, eu tenho 7 dinheiros e 7 centavos. Esses 7 dinheiros e 7 centavos é o nosso custo de produção. É o nosso trabalho necessário, que nós já definimos. Então aqui, ó, está aqui ele. Coloquei até em vermelho. E agora falta o elemento chave, o elemento mágico que vai fazer com que a nossa produção, a nossa fábrica, ela tenha sentido, que esse capital tenha sentido, ou seja, que o capital seja capital. Para o capital ser capital, ele tem que ser sempre maior, ele tem que se expandir, ele tem que crescer, ele tem que se ampliar. Ele antes tinha um valor, depois ele vai ter que aumentar com esse valor, né? E esse elemento que vai fazer com que isso aconteça se chama lucro. Esse é o valor maior que vai ser gerado, ou também dito, esse é o nosso valor em trabalho, em valor de trabalho excedente. Então aqui está ele, L. E como é que nós vamos fazer? Olha, quem vai determinar o lucro é o dono, é o proprietário da nossa fabricazinha cerâmica, que no caso sou eu, fui eu que inventei. Como eu inventei a nossa fábrica, eu quero, por exemplo, eu considero que é perfeitamente factível, eu estudei o mercado, vejo quem são os concorrentes e chego à conclusão de que a minha taxa de lucro deve ser de 15%. Esses 15%, o que eu faço? Eu vou aplicar sobre o custo de produção, que é 7,07. 7,07 mais 15% de 7,07. Quanto que é isso? Esse 15% corresponde, se eu tirar 15% de 7,07, já nas minhas anotações,
eu tenho um dinheiro e 6 centavos. Esse dinheiro e 6 centavos, o que eu faço? Eu vou acrescentar ao 7,07, que é o meu custo de produção. E daí o que nós temos? Agora, 1,06, o que é? É, aqui, como vocês podem ver, o quarto elemento da nossa singela equação, que é o lucro. E acabou. Que agora, esse lucro, quanto que ele equivale? A dinheiro e 6 centavos. Esse lucro de dinheiro e 6 centavos, que vai ser acrescido a estes 7 dinheiros e 7 centavos, que correspondem ao custo de produção, somando este aqui com este aqui, eu tenho agora o quê? Eu tenho agora o meu preço de produção por caneca. Então vejam, o meu preço de produção por caneca, produzir, é o quê? 8 dinheiros e 13 centavos de dinheiro por unidade produzida. Está aqui. Finalmente nós chegamos às nossas conclusões, mas fazendo isso pausadamente, passando por todos aqueles passos e não fazendo uma coisa apressada, né? Porque é um raciocínio que precisa ser desenvolvido. Agora sim, nós temos os elementos depreciação, está aqui, 1. Fornecedores, está aqui, 3,64. Os salários, está aqui, 2,43. E agora acrescentamos um lucro de 1,06 dinheiros, né? Dinheiro e 6 centavos de dinheiro, que vai dar 8,13. Portanto, este vai ser o preço de produção de uma caneca, já calculado o lucro do fabricante, que sou eu. Por isso que se chama preço de produção, porque todo preço tem que ter o custo e o lucro. Custo mais lucro determinam o preço. E agora sim, nós vamos ter que produzir por dia 274 canecas. Essas 274 canecas produzidas por dia ao longo de 10 anos. Então, vamos fechar. Aqui nós temos o nosso preço de produção, que vai ser igual a... Vamos apagar porque o nosso espaço é muito curto. A nossa luzinha, apesar de ser maravilhosa, mas ela é pequena. Dá 8,13 por unidade. Está aí. 8,13 por unidade. Agora, meus queridos, só falta nós irmos para o último degrau, que é nós determinarmos daí o preço de mercado. Mas antes tem um degrau no meio. Esse degrau no meio é que nós vamos responder dentro de 1 segundo. Então, agora, meus caros, nós apagamos de novo a nossa lousa para ser colocado a etapa final do nosso raciocínio, que nesse nosso preço de produção é necessário incluir um último componente muito importante, que, no entanto, faz parte de um custo indireto de produção, que é o imposto indireto, que nós não mencionamos. Aí estão os impostos incidentes sobre mercadoria. E, para facilitar as coisas, eu coloquei em torno de 20%, para a gente trabalhar com números redondos e mais fácil de calcular.
E esses 20% nós vamos calcular sobre os 8,13. 20% sobre esses 8,13 vai dar R$1,62. Esse R$1,62, somado aos 8,13, que já era o preço de produção anterior, dá R$9,75. Esses R$9,75 correspondem ao nosso preço de produção final. É esse preço de produção final que os atacadistas vão comprar, ou as grandes redes varejistas vão comprar da nossa fábrica hipotética. E daí eles vão fazer o preço de mercado deles. E é esse preço que nós vamos pagar. E quanto é que eles vão colocar? Aí vai depender do tamanho do poder de mercado de cada varejista. Se ele for um grande varejista que tenha milhares e milhares de clientes, ele pode comprar essas mercadorias e colocar um preço mais baixo, porque ele vai vender uma quantidade muito grande. Mas o preço de base é o preço de produção, que foi esse de R$9,75, que não aparece. E que a gente não sabe qual é. Porque quem sabe o preço de produção do automóvel é a fábrica do automóvel. Quem sabe o preço de produção da nossa canequinha somos nós. Quem sabe o preço de produção desse óculos, dessa armação, é a fábrica da armação. Do lápis, a fábrica do lápis. E assim por diante. Então, meus caros, nós seguimos toda uma sequência de vídeos, de raciocínios, para levar isso com o maior rigor possível. E chegarmos até esse momento final, porque isso é um método que eu apresentei para vocês. Não é o único, mas é um dos métodos mais simples que pode ser aplicados à indústria, à agricultura e aos serviços. E, nesse ponto, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, porque esse nosso grande trabalho terminou agora. Eu vou me despedir de vocês. Agradeço muito a atenção de todos e vamos reencontrá-los nos nossos próximos temas que nós vamos desenvolver. Muito obrigado. Quem gostou, por favor, deem os seus likes. Até a próxima ocasião.